Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo gravando os áudios para a aula de hoje. Eu já peço desculpas pela qualidade do som. Eu tentei gravar pelo microfone do computador, do laptop, e fica pior. Agora eu estou usando um fone de ouvido, tá? Ainda não é o ideal, mas é o que tem para hoje, né? Nessas circunstâncias de improviso dessas quarentenas, tá? Então vamos levando. Eu acho que dá para entender, pelo menos, dá para ouvir. Outros colegas, já gravei aulas parecidas para outros colegas, me disseram que dá para ouvir, que está tudo certo. Então vamos lá. Lembrem-se que na aula passada, aliás, na última aula que eu dei para vocês, presencial, que foi lá no dia 12 de março, eu estava falando sobre fontes do direito. Tá? Fontes do direito nada mais é de onde o direito surge. Tá? E lembrem-se que eu deixei um ponto que era a jurisprudência, eu deixei para a próxima aula. A próxima aula, no caso, está sendo hoje. Eu não tinha falado de jurisprudência, a gente vai falar dela hoje, porque é um assunto bem importante, bem extenso, tá? Então vamos começar no próximo slide com o conteúdo. Então pessoal, vamos lá. Deem uma olhada nos slides antes de começar a escutar o áudio, tá? Para vocês se situarem. E vamos começar a falar do primeiro tópico. Se eu estou falando de jurisprudência como fonte do direito, em primeiro lugar, o que é jurisprudência? Jurisprudência, como está escrito ali, nada mais é do que um conjunto de decisões judiciais. Essas decisões judiciais podem se dar em qualquer matéria do direito, tá? Podem ser decisões judiciais sobre direito civil, sobre direito penal, sobre direito tributário. Sempre quando eu tenho decisões judiciais sobre casos parecidos, tá? Casos que se repetem, a gente vai ver isso mais para frente. São jurisprudências que estão se formando, tá? Então, a jurisprudência nada mais é do que conjunto de decisões judiciais. Agora vamos ali para o segundo tópico. Como que eu julgo um caso? O que é esse procedimento de um juiz decidir algo sobre algum caso? Tá? O juiz nada mais faz, quando ele está julgando um caso, do que juntar um fato que aconteceu na realidade, um fato que aconteceu no cotidiano. Ele vai ter que juntar esse fato com a lei que diga respeito a esse fato. Então olha ali o que eu escrevi. As leis são abstratas gerais. Por quê? Porque as leis, elas não têm como prever cada situação da vida, certo? Não tem como prever cada possibilidade de que a vida vai nos apresentar. Então a lei, ela sempre é geral e abstrata, ou seja, ela prevê algumas condutas, né? E cabe ao juiz, quando ele está lá, na análise do caso concreto, cabe ao juiz fazer essa subsunção, como está escrito no quarto tópico. Olha lá. É preciso fazer uma subsunção do fato à norma. Então, o procedimento de você julgar um caso é você juntar o fato que aconteceu na vida real, pode ser um contrato no direito civil, por exemplo, com a norma. Então, eu pego o fato e, ao mesmo tempo, leio a lei para ver o que ela diz, tá? Aí eu vou juntar os dois e decidir se uma ação foi ilegal ou se foi legal. Quando eu chegar nessa conclusão, se eu sou um juiz, se eu fizer essa subsunção, eu vou ter uma decisão judicial. Tá? Então, tendo a decisão judicial, eu vou ter uma decisão judicial, e se eu tiver várias decisões, eu estou formando uma jurisprudência. Tá? Então, vamos para o próximo slide para a gente começar a entender melhor o que significa tudo isso. Continuando, então, essas decisões judiciais, tá, repetidas, elas criam direito. Olha que interessante isso. Não é só o legislador lá no momento em que ele está criando uma lei, então o Congresso Nacional no momento que ele está votando uma lei nova, lá ele com certeza está criando direito, tá? Quando o Congresso aprova uma lei, ele criou um direito novo, criou uma lei nova. Agora, o juiz também cria direito no seguinte sentido, pessoal. Um juiz, quando ele faz a subsunção do fato à norma, ele está tendo que criar direito para aquele caso específico. Como assim criar direito?
lembrem-se que a lei, ela, como eu disse antes, a lei ela é sempre geral. A lei não tem como prever a totalidade dos casos da vida real, a totalidade das situações da vida real. Portanto, quando um juiz junta a norma com o fato, ele está juntando duas coisas novas. Ele está criando algo novo ali porque aquele fato da vida real pode muito bem nunca ter acontecido antes. Tá? Pode nunca ter acontecido antes. Quando o juiz decide, ele chega numa decisão sobre se aquela atitude foi lícita ou ilícita, ele está dizendo o direito. Ele está dizendo se aquela lei, que era abstrata, se aplica àquele caso concreto ou não. Tá? Ao dizer que a lei se aplica ou não para esse caso concreto vamos dizer que é um contrato. Uma pessoa contratou algo com a outra e não pagou. Não pagou porque ela alegou um motivo qualquer, sei lá. Ela alegou, vamos pegar o caso do coronavírus agora. Ela contratou alguma coisa, mas não pagou porque alegou que ficou desempregada em virtude do coronavírus. Tá? Vamos pegar essa situação. Como essa situação não foi julgada pelos tribunais, está aí um ótimo exemplo de uma situação que nós não temos jurisprudência ainda. A jurisprudência, ou seja, não tenho decisões judiciais sobre a crise econômica agora que o coronavírus pode provocar, né? E vai provocar em vários países do mundo. Eu não tenho decisão judicial sobre isso. Logo, posso dizer que não tenho jurisprudência sobre isso. Tá? Quando eu tiver as primeiras decisões judiciais sobre esse caso, eu vou ter as primeiras aplicações do fato à norma. Tá? Quando um juiz faz esse procedimento de aplicar o fato à norma, ele está criando direito para aquele caso concreto. Tá? Ele está criando direito para aquele caso concreto porque ele está dizendo se a atitude de uma das partes foi lícita ou ilícita. Então eu vou ter uma decisão judicial que está dizendo para as partes, né? Para aquelas duas partes de conflito, pode ser o advogado das duas. Parte A, a tua atitude foi lícita ou ilícita. Tá? Essa é uma decisão. Agora imaginem que os tribunais do país inteiro estão decidindo, eu vou ter muitas decisões. Tá? Muitas decisões, então eu vou ter uma jurisprudência sobre esse caso. Sobre esse caso fictício que eu criei, que é de alguém que não conseguiu honrar um contrato porque ficou desempregado. Tá? Por causa de uma crise. Agora entendam um segundo tópico ali. O que já foi decidido pelos tribunais cria direito. Então, se eu tenho, vamos dizer, 500 decisões judiciais no país que dizem que a crise econômica não é motivo para você não honrar um contrato. Então, a partir dessas 500 decisões, foi criado uma interpretação do direito, tá? Uma interpretação do direito que agora criou uma regra. Entendem que só a partir dessas 500 decisões, ou seja, só a partir, 500 aqui é só um exemplo meu, tá? A partir de muitas decisões, eu tenho uma jurisprudência, e essa jurisprudência criou o direito em algum sentido, porque ela é uma interpretação do direito ao caso concreto, tá? Então acho que eu vou parar esse áudio aqui e vou fazer outro ali, que está muito longo. Então esse é o segundo áudio, se você está ouvindo ele, é preciso que você tenha escutado o outro áudio antes desse. Esse aqui vai servir só para complementar. Olha ali, terceiro tópico, decisões repetidas sobre o mesmo assunto criam uma estabilidade. Então olha só, meu exemplo hipotético. A pessoa não conseguiu honrar um contrato de empréstimo ou contrato de compra e venda porque veio a crise econômica. No momento que eu olho para a jurisprudência dos tribunais e vejo que eu já tenho centenas de decisões no mesmo sentido, dizendo assim, ó, crise econômica não é motivo para você não pagar. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não sei o que vão decidir, não sei o que é a decisão que os tribunais vêm tomando, já tomaram sobre isso. É porque eu não dou aula de direito civil, tá? É só um exemplo.
Imagine então que eu olho para a jurisprudência desse tribunal e vejo que ele já tem inúmeras decisões em certo sentido, em tal sentido. Eu posso saber que eu tenho uma certa estabilidade, que se eu tiver um caso parecido com esse e precisar entrar na justiça, a justiça vai decidir daquela maneira que tem decidido em inúmeras decisões. Entendem? Como a jurisprudência nesse sentido, ou seja, as decisões dos tribunais sobre casos parecidos, essas decisões criaram direito, no sentido de que elas interpretaram a lei para casos parecidos e para esses casos elas criaram uma estabilidade. Se outros cidadãos brasileiros tiverem esse mesmo problema, eles podem olhar para a jurisprudência e ver, ó, o tribunal tem decidido nesse sentido. Logo, isso virou direito. Ainda que a lei não tenha previsto nada para esse caso específico, porque a lei é geral. Então a lei não vai dizer, às vezes, em casos de crise econômica, os contratos precisam ou não precisam ser honrados. Isso derivou de uma interpretação da lei geral. Tá? Então essas decisões repetidas geram estabilidade. E eu preciso de que várias decisões tenham existido para que eu crie uma jurisprudência sobre certo assunto. É o que diz o quarto tópico. Agora, bem entendido o que é a jurisprudência, tá? Vamos agora para os dois sistemas jurídicos do Ocidente, duas tradições jurídicas. Vocês já devem ter ouvido falar de séries jurídicas norte-americanas, né, alguma coisa assim. E já devem ter ouvido falar que talvez o direito norte-americano é diferente do nosso. Tá? É evidente que o direito de cada país é diferente um do outro. Né? O direito de cada país é diferente de outro país, por questões de história e cultura. Mas essas tradições jurídicas, elas são distintas ainda em outro sentido. Qual sentido? Existem dois sistemas jurídicos que são bem diversos entre si, e dá para dizer que existe um grupo de países que adota um sistema jurídico e outro grupo de países que adota outro sistema jurídico. Então, olhem ali o slide. Existem duas tradições jurídicas no Ocidente. Então, estou desconsiderando o Oriente, tá? Estou desconsiderando países da Ásia, desconsiderando países do Oriente Médio, por exemplo, que o nosso conhecimento é muito pequeno sobre o direito desses países, tá? Estou falando só sobre o Ocidente. Primeira tradição, Common Law, são termos em inglês, tá? Common Law e Civil Law. Primeira, Common Law, segunda, Civil Law. Então, olha ali, o Common Law teve origem na Inglaterra e é utilizado nos países que ela colonizou, tá? Então, o Common Law, guardem isso, e eu já vou explicar o que é Common Law e o que é Civil Law. O Common Law é uma tradição jurídica que é utilizada na Inglaterra e nos países em que ela colonizou. Então, Estados Unidos também é Common Law, Austrália, Canadá, Jamaica, etc. Vários outros países, todos eles são Common Law. Civil Law é a maioria, tá? A maioria dos países do Ocidente. Então, olha lá. Civil Law é tradição romana, direito romano. Civil Law é Itália, França, Alemanha, todos os países da América Latina, incluindo o Brasil, tá? Brasil é Common Law. Então, a função desse slide é só introduzir que existem dois sistemas jurídicos no Ocidente para vocês, tá? Dizer que um deles é Common Law, outro é Civil Law. No próximo slide, nos próximos, eu vou explicar a diferença entre esses dois sistemas. Vamos falar então do sistema Civil Law. Sistema Civil Law, lembrem-se, é o sistema adotado pelo Brasil e pelos países de tradição do direito romano. Qual que é um truque para lembrar que Civil Law é o direito brasileiro? Como lembrar que o Brasil adota o sistema Civil Law? Simples. Lembrem que o Brasil tem Código Civil. Código Civil me lembra de Civil Law. Tá? Então, essa é uma dica rápida para a gente lembrar que
tendo um Código Civil, nós temos Civil Law. Tá? Então vamos lá, características do sistema Civil Law. Olha lá, é um sistema que se baseia na lei escrita, ou seja, nós temos leis, então a lei número tal regula tal coisa, tá? Várias leis que regulam o que podemos e o que não podemos fazer. O sistema Common Law não é assim. Já vamos ver as características do Common Law. O Civil Law, então, tem leis. Baseia-se nos chamados códigos. Vocês já devem ter ouvido falar Código Penal, Código Civil. Por que a gente usa essas palavras, essa palavra código? O que é um código? Código nada mais é do que uma compilação de artigos de lei. Então, para eu não ter inúmeras leis esparsas falando sobre artigos de direito penal, artigos de direito civil, leis de direito penal, leis de direito civil, o que eu faço? Eu compilo vários desses artigos em uma só, tá? Compilo inúmeros artigos de lei que estavam antes separados, junto eles em um só e chamo esse negócio de código. Eu tenho um Código Civil que regula leis civis, eu tenho um Código Penal que regula leis penais, tenho o Código Tributário, tenho vários códigos de vários ramos do direito, tá? Esses códigos nada mais são do que uma reunião de leis do mesmo assunto. Então, Código Civil só vai tratar, obviamente, de direito civil, tá? O sistema brasileiro, portanto, é baseado em códigos, em leis escritas. Se vocês lerem o Código Penal, vocês vão ver lá as condutas que são proibidas, as condutas que são consideradas crimes. Se vocês lerem o Código Civil, vocês vão ver como ele disciplina as relações sociais, as relações civis. Tá? Ou seja, lendo as leis, eu tenho noção do que é proibido ou permitido. Guardem isso. Lendo as leis, eu tenho noção do que é permitido ou proibido. Essas leis são abstratas e criadas no Congresso Nacional, certo? Então, é o poder legislativo que cria essas leis. Eu estou sublinhando o fato de que são criações legislativas, tá? Porque a gente vai ver que o Common Law não funciona parecido com isso, é diferente, tá? Deem uma olhada, abram aí um Código Civil, um Código Penal na internet, um Código Tributário e vão lendo sobre ele, vão lendo os primeiros artigos, só para vocês terem uma noção. A matéria de direito civil vocês já estão tendo, né? Então vocês já estão lendo. Agora, um código não significa que ele reúna todas as leis existentes de um mesmo assunto. Por exemplo, eu tenho várias leis no direito penal que não estão reunidas em um código penal. Por exemplo, a lei de drogas, se alguém quiser procurar, a lei que regula o crime de tráfico, o número dela é lei 11.343, tá? 11.343. Joguem aí no Google. Essa lei não está no Código Penal e ela regula um dos crimes mais punidos no Brasil, tá? Então tem muita gente presa por tráfico de drogas e esse crime não está no Código Penal. Ela é uma lei esparsa. Portanto, um código, ele é sim uma reunião de várias leis, uma reunião de vários artigos, mas isso não significa que um código seja a totalidade das leis penais ou a totalidade das leis civis, tá? Um código dá para dizer que ele é uma compilação de artigos de lei. Essa compilação não tem como ser completa, não tem como abarcar todas as leis penais ou todas as leis civis, mas ela é como se fosse a referência, tá? A principal. Mesmo que ainda hajam leis muito importantes que possam estar fora do código, tá? Então tá, o nosso direito, o Civil Law, a gente já sabe que é baseado em leis escritas. Agora, olhem a diferença do Common Law. Olhem que curioso, que diferente que é pra gente. Primeiro tópico, o sistema Common Law é mais baseado no que os tribunais decidem ao longo da história. Como assim, professor?
Como assim no que os tribunais decidem ao longo da história? Lembram-se que há uns 2 slides anteriores eu falei da jurisprudência, que as decisões repetidas dos tribunais elas criam direito, tá? Agora imaginem, vamos pegar o crime de homicídio. Olha esse exemplo que interessante. Se eu tenho o crime de homicídio estabelecido em lei do direito brasileiro, tá? Então a gente sabe que homicídio é crime porque está lá no artigo 121 do Código Penal. Ou seja, vocês podem abrir o artigo 121 e ver que ele é proibido. Isso é civil law. Agora eu estou falando de common law. Como que no common law eu posso dizer que homicídio é proibido sem ter uma lei escrita? Mais baseado no que os tribunais decidem? Simples. Se há séculos e séculos eu tenho tribunais decidindo que o homicídio é ilegal, que o homicídio é uma prática errada, que o homicídio deve ser punido, significa que essa decisão criou direito. Então, repetindo, imaginem que há séculos e séculos eu tenho tribunais decidindo que o homicídio é uma prática errada. Então, se você pegar decisões de 300 anos atrás na Inglaterra, homicídio é uma prática errada, tem que ser punido. 200 anos atrás é punido, 100 anos atrás é punido, 10 anos atrás é punido. Então, obviamente que hoje o homicídio vai ter que ser punido. Tá? Entenderam essa diferença entre, de um lado, o civil law diz assim, ó, é proibido porque está no artigo 121. Isso é civil law. Já no common law, eu tenho séculos e séculos de decisões judiciais. Essas decisões judiciais são sempre no mesmo sentido, portanto eu posso saber que o homicídio é uma prática que deve ser punida. Entenderam essa grande diferença, essa virada? Ó, segundo tópico, ao invés de códigos, temos decisões judiciais. Então, eu não preciso escrever todas as condutas proibidas se eu posso, pelo common law, proibir essas condutas através de decisões judiciais. Então, eu teria que pegar todo o acervo de decisões judiciais da Inglaterra ao longo da história e perceber quais condutas essas decisões judiciais estão proibindo, quais condutas elas estão punindo. Tá? A partir dessas decisões judiciais, que não são leis, porque a lei é sempre emitida pelo Poder Legislativo. Estão observando a diferença? Que curiosa. Tá? Então, basicamente é isso. Ali o terceiro tópico eu só estou escrevendo o que eu acabei de explicar para vocês. Em suma, sistema civil law, que é do Código Civil, que é do Código Penal. Sistema civil law, eu tenho as coisas escritas. Eu tenho leis escritas que proíbem atitudes ou permitem atitudes. Enquanto que o sistema common law, ele é mais baseado em decisões judiciais ao longo da história. Se eu tenho inúmeras decisões que estão sendo decididas por séculos e séculos, proibindo certa coisa, essa certa coisa eu posso saber que ela vai ser proibida hoje. Tá? Então essa é uma grande diferença entre os dois sistemas e ela é bem relevante. Entenderam? Agora, pessoal, qual que é a questão? Os dois sistemas, como eu escrevo aqui no primeiro tópico do slide, os dois sistemas estão passando por uma fusão. Aproximadamente 60 anos. O que significa isso? Significa que o Civil Law absorveu elementos de Common Law e o Common Law absorveu elementos de Civil Law. Tá? Os sistemas não são mais puros. Agora, qual que é uma expressão dessa absorção pelo sistema brasileiro? Vocês já ouviram falar de súmulas? Súmulas no direito? Quem não ouviu falar, pesquise aí o que são súmulas. Olha ali o terceiro tópico. O sistema Civil Law incorporou as súmulas do sistema Common Law. Súmulas, pessoal, nada mais são do que orientações jurisprudenciais. Então, se vocês pegarem uma súmula qualquer, eu já para fazer um exercício, uma atividade sobre isso, essa súmula nada mais é do que uma orientação de como julgar. Tá? Então vamos pegar esse caso, aquele exemplo que eu tinha dito do contrato. Né? Alguém que não conseguiu cumprir um contrato em decorrência da crise econômica.
Se eu fosse pensar uma súmula para esse caso, o que seria essa súmula? Essa súmula seria uma orientação jurisprudencial sobre como julgar um certo caso. Esse caso do meu exemplo. O que essa minha súmula diria? Essa súmula diria assim, ó. Em casos de descumprimento de contrato em decorrência da crise econômica, os tribunais devem decidir que esse descumprimento é ilegal e fere o direito. Exemplo, tá? Só exemplo. Não significa que seja isso nem que vá ser isso. Ou seja, essa orientação jurisprudencial, se eu fosse um juiz de primeiro grau, eu olharia para essa súmula, tá? Olharia para essa súmula e veria, olha, por que isso foi julgado assim? Como que isso foi julgado assim? Se eu receber um caso parecido, se alguém vier demandar para mim um descumprimento de contrato, como que eu tenho que julgar? Eu vou olhar para essa súmula e vou ter uma orientação de como eu, juiz, tenho que julgar. Essa súmula nada mais é do que uma orientação, ou seja, juízes, se vocês se depararem com casos parecidos, vocês julguem assim, tá? Então, um segundo áudio aqui desse slide para complementar, tá? Podem existir súmulas, cada tribunal pode ter as suas súmulas específicas, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, tem as suas súmulas. O Superior Tribunal de Justiça, que é outro tribunal, tem também as suas súmulas, tá? A gente vai ver mais pra frente, eu vou fazer, acho que no próximo slide, fazer uma atividade para vocês, e vocês abrirem súmulas do STF, tá? Outra coisa, súmulas são diferentes das súmulas vinculantes, eu coloquei ali no último tópico. Súmula vinculante, vocês não precisam saber o que é agora. Vocês precisam entender, em geral, o que é uma súmula, tá? E para entender o que é uma súmula, eu quero que vocês abram, façam a atividade do slide seguinte, tá bom? Agora, tentem visualizar uma coisa comigo. Cada juiz é uma pessoa, né? Cada juiz é um ser com sua história, com a sua vivência, com as suas opiniões políticas, pessoais, morais. É por isso que o direito tem tantas decisões contraditórias entre si, pessoal. Porque um juiz pode julgar de certa maneira, outro juiz pode julgar de outra, e nós temos uma decisão, às vezes nós temos decisões que são completamente contraditórias entre si, tá? Então um juiz decide A, outro juiz decide B. Isso é normal no direito, não tem como evitar. São seres humanos julgando, seres humanos interpretando a lei, cada um achando uma parte diferente, né? Cada um julgando com as suas emoções, com as suas histórias particulares, e isso não tem como ser diferente, tá? Agora, o que nós podemos fazer no direito é exatamente isso, exatamente o que está nesse slide, criar mecanismos de uniformização de jurisprudência. Então, quando as decisões judiciais estão muito diferentes entre si, tá? Eu preciso de mecanismos para tornar essa decisão única. Ou seja, para que quando você precisa entrar com uma ação na justiça, você saiba o que esperar. Você não tenha 15 possibilidades de 15 decisões diferentes. Não. Nós precisamos criar no direito mecanismos para justamente uniformizar as decisões, tá? Para que a gente tenha mais segurança jurídica. Então, olha lá. As súmulas que vocês viram um pouco no slide anterior, essas súmulas são mecanismos de uniformizar os julgados, tá? No próximo slide vai ter uma atividade sobre as súmulas, que eu quero que vocês abram online as súmulas e pesquisem, tá? Eu dei as instruções lá. Vocês já pararam para pensar na função que tem o STF e o STJ? Para quem não sabe, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, pessoal, ele tem a função de julgar leis federais, enquanto que o STF tem a função de julgar a Constituição, tá bom? O STF, portanto, uniformiza decisões sobre a Constituição e o STJ uniformiza decisões sobre lei federal.
Então, se eu tenho se eu tenho juízes do país inteiro decidindo de forma diferente sobre a Constituição, é só os advogados irem recorrendo, uma hora vai chegar no STF e o STF vai dizer, ó, a interpretação A tem que ser seguida, ou a interpretação B tem que ser seguida, mas ele vai dizer que uma delas é a correta, ou seja, uniformizou. Em relação ao STJ, eu tenho juízes do país inteiro julgando diferentemente uma lei federal. Já vimos que a lei é fonte de direito. Os advogados, os promotores de justiça, todos que trabalham com o Poder Judiciário, vão recorrendo, chegam ao STJ, o STJ vai dizer a decisão A é a correta, a decisão B é a correta. Pronto, uniformizou. Tá? As súmulas vão nesse sentido. As súmulas, ao trazerem precedentes, ao trazerem decisões passadas sobre um assunto, elas vão uniformizar qual que é a linha de interpretação do tribunal. Tá? Leiam a atividade, façam a atividade do slide seguinte e falem comigo no chat hoje na aula para qualquer dúvida, tá bom? Eu vou também postar a atividade que vocês têm que fazer ali no sistema, tá? Essa era a aula sobre a jurisprudência, sobre o papel dela na criação do direito e sobre os sistemas distintos de direito que existem no mundo, tá? O sistema de common law e civil law. Então, pessoal, façam essa atividade, está bem explicadinho aqui. Só digitar no Google Súmulas STF, clica lá, vocês têm que abrir o site do STF mesmo. Ali vai aparecer embaixo para vocês escolherem quais súmulas vocês querem, quais séries de súmulas vocês querem acessar. Pode clicar em qualquer uma, tá? Aberta a série de súmula, cliquem em qualquer uma delas, tá? Clica ali no título dela, aí vocês vão conseguir ver o que ela diz, a data de aprovação dessa súmula, ou seja, quando que o tribunal se reuniu e decidiu aprovar uma súmula. E o que é mais importante de uma súmula são os precedentes. Eu quero que vocês cliquem em qualquer desses precedentes e vejam que são julgados, tá? São casos julgados. O que são esses precedentes, pessoal? Então vamos pegar o meu exemplo de caso aqui, que era um contrato que não foi cumprido por causa de uma crise econômica, tá? Vamos pegar esse contrato. Imaginem que eu sou o primeiro juiz do Brasil a julgar um caso desse descumprimento de contrato. Eu vou ter que julgar esse caso sem ter nenhuma orientação jurisprudencial anterior a mim, porque eu sou o primeiro do Brasil a julgar esse caso, e vou ter que decidir. Imagine que eu decidi que mesmo com crise econômica é ilegal você descumprir um contrato. Tá? Lembre-se, é só um exemplo didático. Tá, então decidi que mesmo com crise econômica é ilegal descumprir um contrato. Eu fui o primeiro juiz a decidir isso. Agora, imagine que vem um segundo juiz, uma outra pessoa. E ele vai julgar o caso, ele dá uma olhada na minha decisão, porque é um caso parecido, e decide igual a mim. Aí vem o terceiro juiz e decide igual a mim. O que são esses três casos, pessoal? São nada mais do que precedentes. Quando eu tenho precedentes o suficiente, ou seja, vários precedentes, eu posso criar uma jurisprudência, eu posso criar uma orientação jurisprudencial que pode vir a ser uma súmula. Tá? Então, tendo várias decisões novas, essas decisões novas, as primeiras decisões são sempre precedentes sobre um caso. Tá? Então, tendo precedentes, eu posso criar uma súmula. Tá? Por que a súmula, agora, parte importante, por que uma súmula ela é uma fusão do sistema common law no civil law? Porque, preste atenção, um precedente, a criação de uma súmula, nada mais é do que decisões judiciais. Eu não estou mais me baseando na lei agora, eu estou dizendo súmula, eu estou dizendo essa súmula
que não é lei, tá, pessoal? Uma súmula não é lei, porque ela é só uma orientação jurisprudencial, ela é só uma conclusão do que vários julgados chegaram, tá? Essa súmula não é lei e ela vai orientar decisões posteriores, mesmo sendo jurisprudência. É como se eu pegasse uma partezinha lá do common law e dissesse, ó, common law, vou pegar essa parte aqui e quero que você se aplique ao civil law. Ou seja, o meu sistema que antes só se baseava em leis, eu só me baseava no Código Civil, só me baseava no Código Penal. Agora eu peguei um elemento que é a jurisprudência e fixei uma súmula, tá? Essa súmula, vocês podem ver que elas têm precedentes, esses precedentes podem ser consultados, tá bom? Então, o segundo áudio desse slide, complementando. Súmulas não são leis, portanto, súmulas não são obrigatórias, mas elas são uma referência para os juízes, tá? Então, voltando ao meu caso, se eu fosse um juiz julgando esse caso da quebra de contrato, se já tivesse precedente suficiente, eu poderia me basear neles para julgar. Se já tivesse uma súmula existente, eu poderia me basear nessas súmulas para julgar. O meu caso, o caso que está na minha frente. Entenderam? Mas guardem bem isso, uma súmula não é lei. Então, se eu pego algo lá no Código Civil, aquilo sim é lei, aquilo sim obriga. Agora, a súmula, ela é só uma coleção de julgamentos em certo sentido. Pode ser que o caso que esteja na minha frente, eu sou um juiz, pode ser o caso que... Pode ser que esse caso que esteja na minha frente não seja exatamente igual dessa súmula. Aí eu teria que ver se esse caso se aplica ou não à súmula. Eu teria que decidir se eu aplico a súmula ou não. Entendem? Em suma, a súmula não precisa ser aplicada a todos os casos, porque ela não é lei. A lei ela é obrigatória, a lei vincula. Agora, uma súmula não é obrigatória e não vincula necessariamente, tá bom? Isso vocês vão aprender mais ao longo do curso. Não precisa estar muito aprofundado aqui. Vocês só precisam entender em linhas gerais. Súmula não é lei, súmula não obriga. Súmula é só um conjunto de orientações, um conjunto de decisões no mesmo sentido que foi consolidado, tá?